verso 15, diz o seguinte: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, mediante a palavra lida, Senhor, nós agora aguardamos ansiosamente que ela seja explicada e aplicada aos corações dos teus filhos. E para isso, Senhor, usa-me rica, santa, poderosa e claramente, Senhor Deus, a fim de que teus filhos sejam exortados, animados, alegrados, restaurados, Senhor Deus, aos teus caminhos. E o nome do Senhor seja glorificado. Usa-me, Senhor, para tratar de temas tão complexos e urgentes para o teu povo. E nós te pedimos tudo isso no nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Não existe nada pior do que precisar se ausentar de casa por um tempo. Existem algumas profissões que exigem isso com certa frequência. Eu fico pensando, por exemplo, na situação de um caminhoneiro. Ele trabalha na estrada, então ele passa mais tempo fora de casa do que em casa. Ele passa alguns dias e ali aproveita com seus filhos, com sua esposa, e depois tem que pegar o caminhão e ir embora. Quantas vezes você já assistiu cenas na internet da criança na porta de casa esperando o pai, e quando o pai vem na esquina com o caminhão, ele buzina o caminhão e a criança só falta correr para cima do caminhão para abraçar o pai. A despedida não é fácil, mas o retorno é muito alegre. Existem outras profissões que exigem esse tipo de separação por um tempo. Existem pessoas que trabalham embarcadas, ou seja, elas trabalham em alto mar. Elas passam 15 dias em alto mar trabalhando e 15 dias em casa. E toda vez que um homem que está trabalhando 15 dias fora, ele chega, uma alegria para casa, uma festa para a esposa e para os filhos. Em grau muito menor, por conta do ministério, eu tenho provado disso com certa frequência também. Várias vezes precisando me ausentar, passar uma semana, 8, 10, 12 dias fora, voltar. Isso tem acontecido com uma frequência maior do que eu desejo, inclusive. E sempre que eu saio, é uma confusão, né? Vinha, chora, e não quero que o senhor vá. E para que eu saia, eu sempre deixo uma promessa. Eu digo, eu vou, mas eu volto e eu vou trazer uma lembrancinha para você. Sempre é uma bobagem, uma coisinha simples, um chocolate, uma coisa assim, um brinquedinho bem simplesinho. Mas toda vez que eu chego, é uma alegria. Ela dá um abraço e já pergunta, né? E cadê a promessa? Cadê aí? Comprova aí que o senhor tem palavra. Mas está sempre lá. Dessa última vez que eu viajei, a trabalho para Brasília, eu disse a mesma coisa. Ela chorou e eu disse, olha, eu vou trazer uma lembrancinha para você. Mas dessa vez ela tinha sido melhor instruída pela mãe. E ela disse o seguinte: papai, não importa se o senhor trouxer ou não trouxer presente, o que importa é que o senhor volte. O que importa é que o senhor volte. Ou seja, o que importa é a tua presença, o que importa é estar a família reunida. Eu tenho certeza que para uma criança é muito bom receber um brinquedo, mas não se compara a ter a presença do pai. Quem teve o seu pai ausente sabe que brinquedo não vai compensar nunca, presente nenhum vai compensar a ausência do pai. O que a criança quer, o que o filho quer, é a presença do seu pai por perto.
Essa é a promessa do nosso Senhor em João capítulo 14, verso 15 a 18. Ele diz claramente: eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, mas a minha casa vai ficar em ordem enquanto eu não estiver. E quando eu voltar, eu vou estar com vocês. Preste atenção no que ele diz aqui, por isso que eu deixei o verso 15 como final da sessão anterior e ao mesmo tempo o início dessa sessão. Porque ele faz o elo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Esse era o desejo que foi claramente exposto pelos apóstolos. Senhor, para onde o Senhor vai? Nós queremos ir, o que é que está acontecendo? Nós queremos saber onde está o Pai, eu quero que o Senhor revele o Pai. E ele disse: não precisa ter medo, vocês não me conheceram, vocês não me viram, quem vê a mim vê o Pai. Não, mas diz o caminho, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora vocês querem realmente demonstrar que vocês desejam o Pai? Então guardem os meus mandamentos. E aí perceba a sutileza do detalhe. Os mandamentos foram entregues por Deus no Monte Sinai a Moisés. Mas Jesus fala: meus mandamentos. Observe. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Os mandamentos do Pai são os meus mandamentos. Porque a casa do Pai é a minha casa. Porque as ordens do Pai são as minhas ordens. E ele começa aqui a construir a ideia da Trindade Santíssima aqui se revelando. Eu vou precisar ir para o Pai, mas as ordens permanecem na minha casa. E se vocês querem ver o Pai, vocês devem amar e guardar os meus mandamentos. Qual é a promessa que vem? Observe em seguida. O Consolador, verso 16. Matthew Henry diz: somente os que andam no Espírito têm o consolo do Espírito. Só os que andam no Espírito têm o consolo do Espírito. E eu acrescento: os que andam na carne têm as dores da carne. Quem anda no Espírito recebe o consolo do Espírito. Quem anda na carne recebe as dores da carne. Porque os homens de Deus, que guardam os mandamentos de Deus, que amam a lei de Deus, eles têm o consolo do próprio Deus no Espírito. Mas aqueles que vivem para servir as suas próprias carnes, ao seu próprio corpo, aos prazeres da carne, estes terão sobre si as dores da carne. Então, uma ordem: obedeça, guarde os meus mandamentos. Na minha ausência, a minha casa não vai virar uma bagunça. Essa é a ordem para os filhos. Jesus está saindo, mas a casa permanece em ordem. Nós não sabemos, nós não podemos afirmar que temos autoridade simplesmente por mandar o nosso filho fazer na nossa frente e ele fazer. Este é um aspecto da nossa autoridade. Mas nós sabemos que temos autoridade com os nossos filhos quando eles se comportam na nossa ausência. Essa é a parte mais difícil. É saber que a minha casa, que a minha esposa vai se comportar como eu estivesse em casa na minha ausência, que meus filhos vão se comportar como se eu estivesse em casa na minha ausência, e isso quer dizer que a minha ordem permanece. Portanto, esta é a ordem do Senhor. Vocês querem o consolo do Espírito, vivam no Espírito. Aí ele diz no verso 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele está se despedindo do seu povo. Mas antes de ir, ele não é um pai ausente, ele não é um pai que vai abandonar sua família. Ele diz: eu estou indo, mas eu estou providenciando aqui um outro Consolador. Deixe-me falar sobre essa expressão outro, porque no grego ele poderia ter utilizado uma outra palavra para dizer outro. E aí seria outro de outra natureza. Então, não é outro de outra natureza. Quando eu falo
Existem dois presbíteros, presbítero X e Y. Ah, você está se referindo a X? Não, eu estou me referindo ao outro. O outro presbítero é presbítero da mesma natureza do outro. Entende? Ambos são presbíteros. Ambos têm a mesma função, o mesmo ofício, a mesma natureza do trabalho. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo está falando de outro consolador, ele não está dizendo que ele é um consolador de uma espécie e que o Espírito é o consolador de outra espécie. Mas um e outro só mudam em pessoas, mas não em natureza. O Pai é um, o Filho é um, o Espírito é um. 3 pessoas que formam a Trindade. Mas é um só Deus. É interessante que aqui o Espírito é chamado de Consolador. É a palavra Parácletos, muito conhecida, muitas vezes citada. E tem um campo semântico bem extenso, né? Ajudador, auxiliador, consolador, advogado. E essa palavra, ela é aplicada ao próprio Cristo. Se você abrir comigo, primeira carta de João, capítulo 2, abra sua Bíblia, verso 1. 1 João 2:1 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado junto ao Pai. A palavra advogado é parácletos. Ou seja, é consolador, é ajudador, é auxiliador, é consolador e advogado. Porque o advogado é um ajudador. Nas nossas causas é sempre bom ter um advogado. Alguém que advogará em nosso favor. Então o Espírito Santo é um ajudador, um consolador e também o Filho, a segunda pessoa da Trindade, é um consolador. Então, voltando para João capítulo 14, ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Perceba que o Espírito virá, mas ele não vem sozinho. Ele não vai simplesmente descer sozinho. O Filho vai rogar ao Pai para que mande o Espírito. O Filho roga ao Pai. Mais uma vez aqui, o detalhe da palavra que é utilizada. Rogar não seria a melhor palavra na tradução, porque essa palavra geralmente é a tradução para a oração do homem para Deus. Então, eu rogo. O Filho não roga como o homem roga. O Filho, ele solicita ao Pai. Isso é mais no quesito solicitação do que um rogo. E aqui a solicitação não é para mudança da opinião do Pai a respeito da vinda do Espírito, não. Isso aqui é uma ordem da Trindade, como a gente chama de economia da Trindade, a administração da Trindade. Como é que ela funciona? O Filho fala para o Pai da necessidade do envio do Espírito. E aí, por isso que o credo diz que o Espírito, ele procede do Pai e do Filho. Por que procede do Pai e do Filho? Porque o Filho solicita ao Pai e o Pai envia. Então, a solicitação é do Filho, o envio é do Pai. O Espírito, ele procede do Pai e do Filho. O Filho não procede de ninguém. O Filho não é criado. O Filho é eternamente gerado pelo Pai. O Pai não é criado. O Pai não é gerado. O Pai não é procedente. O Pai, ele não tem esse tipo de nomenclatura a respeito dele. Mas o Filho é gerado. E o Espírito procede do Pai e do Filho. William Hendrickson, um grande comentarista do Novo Testamento, ele diz aqui, você percebe, que a trindade econômica repousa sobre a trindade ontológica. Deixa eu explicar isso aqui para vocês.
A trindade econômica é essa administração que eu acabei de falar aqui para vocês. O pai recebe a solicitação do filho, envia o Espírito. Isso é a economia, a administração da trindade. Como eles funcionam. Eles têm uma própria forma de agir entre si. Quando tudo foi criado, houve uma assembleia, como é dito lá em Gênesis capítulo 1, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam. O Pai disse, eu vou criar todas as coisas. Só que é o seguinte, para que eu crie, é necessário que o Espírito esteja lá e o Filho haja. Eu vou criar um homem em nossa imagem e semelhança, todos foram concordes. Mas o homem vai pecar, e eu preciso que meu filho, o meu único filho, vá e morra pelos seus pecados, todos foram concordes. E depois que o meu filho morra e ressuscite, é necessário que o Espírito vá e os acompanhe. O Espírito foi concorde. Então, aquilo que foi decidido lá na eternidade, está sendo executado agora aqui no tempo e no espaço. Então, a economia da Trindade repousa sobre a economia ontológica. E o que é a economia ontológica? É a economia do ser de Deus. Quem é o ser de Deus? Que é Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Espírito, eterno, imutável e assim por diante. Então, essa economia ontológica diz respeito às pessoas. São 3 pessoas. Então, a economia, a administração da Trindade precisa repousar sobre o fundamento da ontologia, do ser de Deus. Deus é todo-poderoso, mas não são 3 todos-poderosos, é um todo-poderoso. Então, tudo que o Filho faz, faz como todo-poderoso. Tudo que o Espírito faz, faz como todo-poderoso. Então, se o Filho sai e envia o Espírito, o mesmo poder que o Filho tinha, o Espírito tem. Entende que há necessidade da economia da Trindade repousar sobre a economia ontológica da Trindade? Essa postura, esse fundamento de que Pai, Filho e Espírito Santo têm o mesmo poder, a mesma essência, a mesma glória. Você tira um e bota o outro e tem a mesma força e o mesmo poder. Porque se não fosse assim, nós seríamos desventurados frente àqueles que viveram no primeiro século. E não somos. Nós somos mais bem-aventurados do que os que viveram no primeiro século. Eu vou explicar para vocês com paciência. Mas lembre disso. A economia da Trindade repousa sobre a ontologia da Trindade. O fundamento do ser de Deus é que sustenta essa organização, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Filho diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará. Eu vou rogar e eu tenho certeza que Ele vai dar. Porque tudo que eu peço ao meu Pai, Ele atende. E por que atende? Porque o ser é o mesmo. O propósito é o mesmo. O poder é o mesmo, mas cada um está exercendo a sua função. Eu vou pedir, Ele vai dar e o Espírito vai descer. Porque Ele pediu, eu vim e morri e vou morrer pelo meu povo. Tudo que a Trindade resolve fazer, ela faz. Existe um aspecto na igreja, irmãos, de semelhança, não ontológica, mas econômica da igreja com a Trindade. Não pode ser ontológica porque o nosso ser não é semelhante ao de Deus. Mas em termos de função. Se nós nos organizarmos de uma forma tal que os nossos propósitos, apesar de sermos diferentes, de pessoalmente termos propósitos, né, particulares, distintos, mas se o nosso propósito como congregação for único, nós faremos grandes coisas juntos como a Trindade faz. Mas se cada um quer ir para o seu, ter o seu próprio propósito individual, nunca faremos nada.
É fato que a Trindade tem todo o poder. Mas se fosse todo o poder dividido, nós não temos todo o poder, mas nós temos um Deus todo-poderoso. O que nos falta, então, irmãos, é na nossa economia, na nossa administração, colocarmos os nossos próprios desejos abaixo dos desejos maiores do reino de Deus. E então, quando sairmos de casa para trabalhar, quando sairmos para ganhar esse mundo, nós incluirmos nos nossos objetivos os objetivos de Deus. Porque é fato, é lógico, é necessário que os irmãos saiam de casa para ganhar o recurso para a manutenção da sua casa. Mas a manutenção da minha casa, o recurso que vai para a minha casa, tem que ter uma função maior e função eterna. Tudo que nós fazemos deve ter função eterna ou não tem função nenhuma. Eu já falei aqui, trocar a fralda do bebê tem uma função eterna. Você está educando um filho para a glória de Deus. Lavar a louça da sua casa pode ter uma função eterna. Passar o pano no chão de casa, ensinar os catecismos das nossas crianças, ouvir a pregação, trabalhar, voltar do trabalho, insistir na educação dos filhos, tudo isso tem propósitos eternos para aqueles que são eternos. Mas para quem é desse mundo, nada é eterno. Para quem é do mundo, nada é eterno. Portanto, se colocarmos todos esses nossos propósitos, pequenos propósitos diários, a serviço do reino de Deus, grandes coisas faremos, irmãos. E a Trindade age assim: diversidade de pessoas, unidade de propósito. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É claro que ele está se referindo aqui ao Pentecostes, não tenha dúvida. Ele está predizendo, profetizando o que vai acontecer em Atos 2. Cristo vai subir depois da ressurreição e ele vai dar outro Consolador. E este Consolador ficará convosco para sempre. E aqui para sempre, você deve entender, para sempre enquanto esse mundo existir, e para sempre no sentido de vida eterna. O Espírito Santo estará conosco para sempre. E quando o Espírito está conosco, nós devemos entender que o Pai e o Filho estão conosco. Porque o Espírito é o Espírito do Pai e é o Espírito do Filho. Não há distinção nenhuma. E aí ele diz em seguida, observe na sua Bíblia, o Espírito, e ele classifica que Espírito é de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse é o Espírito de verdade, o Espírito da verdade. Porque existe um outro Espírito, que é o Espírito do mundo, que ele está se contrapondo aqui. O espírito do mundo é o espírito do engano, é o espírito da mentira. E este é o espírito que habita nas pessoas desse mundo. Então existem os filhos de Deus, onde o Espírito de Deus habita, e existem os homens do mundo, e o Espírito do mundo habita. Esse Espírito de verdade é o Espírito de Deus, o da mentira é o do mundo. Este não pode ser recebido pelo povo do mundo. Eles não conseguem perceber. Henry, mais uma vez, diz assim: tente falar dos grandes feitos do Espírito aos homens do mundo e você vai ser tido por ele como um bárbaro. Tente explicar o que Deus já fez na sua vida para um ímpio. Ele vai olhar assim para você e vai dizer: só pode ser louco esse cara. É loucura. Os grandes feitos de Deus na vida dos crentes, à vista dos ímpios, é loucura. Eles vão nos chamar de ignorantes, de bárbaros, de pessoas fracas, que não conhecem verdadeiramente como viver e, por isso, pela sua fraqueza de espírito, se entregam a uma religião
como a religião cristã. Porque eles estão no espírito do engano. Mas não somente isso. O espírito do engano faz com que eles se enganem em tudo que vão fazer. Todas as áreas dos ímpios, da vida dos ímpios, estão corrompidas. Veja só. Eles saem para trabalhar igual o crente sai para trabalhar. E aí é uma semelhança entre nós e eles. Porque na segunda-feira não há distinção. A segunda-feira é para o ímpio e é para o justo. Só que o justo, antes de sair de casa, ele lembra-se que tem um Criador, ele pede proteção ao seu Criador, ele pede a bênção de Deus sobre a sua vida e sai para trabalhar. Então ele já não sai igual ao ímpio. Eles têm obrigações semelhantes, mas o ímpio sai sem proteção nenhuma. O justo já saiu pedindo proteção a Deus. Então, nisso já há uma distinção. É possível que o ímpio seja o senhor do justo, seja o patrão do justo. E muitas vezes isso acontece. O ímpio é superior em posição ao trabalho do justo. Mas é só em posição profissional. Porque quantos justos não são a menina dos olhos dos ímpios? Lembre de José, por exemplo. José, ele foi levado à casa do senhor do exército lá do Egito, Potifar. E lá na casa desse homem, ele era um servo tão justo, tão honesto, que tudo quanto ele pegava, prosperava. E Potifar disse, esse homem vai ser meu amigo. E ele passa a entregar a José toda a propriedade que ele tinha, confiar em José. Porque ainda que nós sejamos semelhantes aos ímpios no trabalho, porque ambos têm a responsabilidade, nos distinguimos nas atitudes. E aí o que fez Potifar desconfiar de José foi a forma da mulher ímpia de Potifar enganar Potifar, dizendo que ele tinha feito algo terrível com ela. E aí José agora, na próxima fase da vida dele, ele é levado, né, para a prisão e depois ele vai ser governador de Faraó, de todo o Egito. Ele está diante de todos os homens ali. E os seus irmãos que o venderam vêm buscar a comida das mãos de José. E você espera, agora ele vai se vingar. E ele diz aos irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus intentou bem. Eu não pagarei mal com mal. Então, existem muitas semelhanças no trabalho, na vida do justo e do ímpio. Mas o que nos distingue, porque temos o espírito da verdade, é porque nós vivemos a verdade em tudo que fazemos, irmãos. E aí existem as nuances da verdade também. Você percebe quando existe um complô para tentar enganar a massa. Você tem, numa situação como a nossa hoje, uma mídia inteira militando contra a igreja. Seja mídia televisionada, jornal, tudo, está tudo dominado para o fim da igreja. E você tem novela, jornal, tudo que se pode produzir falando mal dos valores da igreja. E a igreja permanece firme. E não se deixa levar pelo engano do espírito desse mundo. E aí veja só, eles pensam, eles olham assim e dizem: não, nosso trabalho está muito bem feito. Nós estamos doutrinando todo mundo. Aquele diabo que nós vimos essa semana, ou filha do diabo, que diz que iria, né, numa live, se infiltrar nas igrejas para dar aula de escola bíblica dominical.
para os filhos dos crentes e ensinar a abrir a Bíblia e dizer aqui aos nossos filhos, olha, veja aqui, está vendo? Jesus aqui era comunista. Jesus dividia tudo com todos. Aí, quando as crianças chegarem em casa, elas vão dizer aos pais, eu aprendi lá na igreja, aqui que Jesus disse, Jesus era revolucionário. Ela dizendo isso com toda clareza do mundo, sem nenhuma dificuldade. Ela disse, eu derrubo o cristianismo. Se me derem uma fala, eu derrubo o cristianismo em 15 minutos. É muita pretensão. Ela acha que ela vai derrubar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi fundada no sangue do Cordeiro, que foi erguida com a doutrina dos apóstolos. Ela vai, com 15 minutos, derrubar? Ela é louca. Mas tem um problema. Muitos crentes estão dando ouvidos ao espírito do engano. Muitos crentes têm dado ouvido a esse espírito de uma mulher como essa. Ela disse, eu já fui batista, eu já estive em igreja, então eu sei como funciona. O espírito do engano nesse sentido é o seguinte, é abrir a igreja. O sujeito chega na igreja e uma ingenuidade pecaminosa, pensando o melhor dos pastores. Eu não quero nem pensar que eles estão tentando forçar as pessoas a ficarem na igreja. Só ingenuidade. Então a pessoa chega e já é rapidamente direcionada ao departamento infantil. Como vai dar aula às crianças uma pessoa que você não conhece? Como é que você vai entregar os filhos da igreja a uma pessoa que você não conhece? Aí vem um diabo desse, entra na igreja, começa a dar aula aos teus filhos, daqui a pouco você tem um comunista dentro da sua casa, um revolucionário, um rebelde. E o espírito do engano entrando no meio da igreja, você fica sem entender. Eu ouvi o pastor dizendo domingo que o espírito da verdade é o que guia o povo de Deus. Mas o povo de Deus não pode ser tolo. Não pode ser tolo. E aí eu me alegrei, uma irmã aqui da igreja disse, eu duvido acontecer aqui na igreja, porque só quem dá aula são os presbíteros. Duvido. E aí todo mundo que chama a igreja de radical, de neopuritano, sei lá o que mais, é um exagero. Veja numa hora como essa, como a forma que nós temos aqui de lidar com o ensino, como ela protege a tua família, meu irmão. Só quem ensina na igreja são os presbíteros e ponto final. Ninguém mais. Então um demônio como esse, ele pode se ir andar aqui quantas vezes ele quiser. É chegando e na mesma hora os presbíteros da igreja vão cercá-la e saber o que é que ela quer aqui. Ou vocês acham que não já chegaram? Quem é mais antigo aqui na igreja sabe que nós tivemos aqui. Por um tempo, um casal declaradamente comunista que quis se tornar membro dessa igreja. E que por várias vezes foi exortado em amor, com compaixão, ensinado, instruído, meses a fio. Muitas vezes levei para minha casa para confrontar. O rapaz tinha até um desejo de aprender, mas não conseguiu combinar com a esposa. E aí a igreja disse, não será recebido aqui. Enquanto você não se arrepender do seu pecado, você não vai ser recebido aqui. Metido com greve, com revolução, com pautas de esquerda. Não tem vez aqui. Aqui, não. Nós não somos assim. Nós somos contra o aborto, nós somos contra toda forma de totalitarismo estatal, nós somos contra tudo aquilo que a esquerda prega o tempo inteiro. Porque o espírito da verdade nos faz entender que a direita não é o caminho, que fique claro isso. A igreja não é de direita. A igreja é o que a Bíblia diz que é para ela ser. Agora, muitos pontos, e aí veja só, quantas direitas existem? Quantas?
liberal, libertário, conservador, conservador, liberal. Quantos? Nós não somos nada disso. Nós não somos absolutamente nada disso da direita. Nós temos uma certeza: esquerda nós não somos. E os pontos da direita que convergem com a Escritura, a gente pode até se juntar, se unir para um propósito maior. Mas é isso. A igreja não tem direita e esquerda. A igreja é a consciência da sociedade, meu irmão. É a igreja que ensina o mundo a votar. É a igreja que ensina o magistrado civil como viver. Não o contrário. Os reis, como eu já disse aqui, eles eram ungidos na igreja. Eles eram coroados na igreja. Porque o poder do Estado não vem da igreja, mas vem do Senhor da igreja. Não podemos deixar o espírito do engano tomar conta de nós, irmãos. Essa ideia de tolerância, não existe ninguém mais tolerante do que Cristo. E, ao mesmo tempo, não existe ninguém mais intolerante do que Cristo. Ele pregou para as prostitutas, ele pregou para os fariseus, ele pregou para os homens maus da sua época. Mas ele também chegou no templo e saiu quebrando todas as bancas quando os homens queriam mercadejar a fé. Pregar para a conversão é uma coisa. Baixar a guarda dos nossos valores é outra. E isso nós nunca vamos fazer. A palavra diz: o espírito de verdade que o mundo não pode receber. Eles não entendem. Eles são loucos, irmãos. Como eu falei hoje pela manhã, na Argentina as mulheres foram para a praça pública celebrar o direito de matar os seus filhos no próprio ventre. O direito legalizado, institucionalizado. O tolo do presidente argentino, a Argentina se acabando numa crise infernal, quase 100% de inflação por ano, e o grande feito dele foi conseguir promulgar o pronome neutro. Agora eles vão falar: todos estão pobres. Mudou muita coisa, né? Tolo, louco. Esse povo tem o quê para te ensinar? Tu vai parar meia hora para escutar Jornal Nacional para te ensinar o quê? Tu vai parar para ouvir William Bonner. Está com muito tempo vago. Esses homens tolos, eles passam o dia inteiro, noite e dia, tentando, de alguma forma, lutar contra a igreja de Cristo. E a igreja para ouvir o espírito do engano. E esse que eu citei é apenas um exemplo. Apenas porque é muito marcante. É muito conhecido. Mas não emprestem os seus ouvidos para quem passa o dia inteiro militando contra a igreja. Porque vocês têm o espírito da verdade, não do engano. Vocês pensam o quê? Que vocês não vão ser influenciados? Vocês pensam que vocês ficam assistindo novelinha aí a semana todinha e depois vai chegar na igreja com a cabeça e a mente sã e santa? Está cheio de porcaria na tua mente. Cheio de engano na tua mente, que vai entrando todo dia, todo dia. Quem é que escreve novela? Você acha que é o irmão fulano de tal? É a pessoa que reúne todas as piores qualidades que você tanto diz detestar, é o que escreve a novela que você assiste. E o espírito do engano entrando na tua casa todo dia. Desliga esta porcaria. Fica escutando esse povo, dando trela a esse povo, seguindo esse povo. Pare de ser tolo, rapaz. Isso vai acabar com tua mente. Você acha que Satanás vai chegar aqui com um tridente na mão, com um rabo balançando? Você acha que Satanás é isso? Satanás é a pessoa que você mais admira na mídia.
Ali está Satanás. Ali está Satanás. Agora pare 5 minutos e analise a vida dessa pessoa. Destruída. Veja o que é que ela defende, tudo que você odeia. Vocês não sabem mais o que é uma amizade, não. Os nossos pais diziam, amigos são aqueles que amam as mesmas coisas que nós amamos e odeiam as mesmas coisas que nós odiamos. Esses são os nossos amigos. Todo mundo que odeia o que eu amo não é meu amigo. Todo mundo que ama o que eu odeio é meu inimigo. Ponto final. Leve isso para a sua vida e ensine isso aos seus filhos, irmãos. E parem de dar trela ao espírito do engano. Ele vai entrar na sua casa, ele vai consumir seus filhos, vai acabar com sua esposa, com sua alma, com tudo. Vocês têm o espírito da verdade. Não se submetam a isso. Nós não somos assembleanos que vão quebrar a televisão e dizer que não assiste televisão. Mas também não somos assembleanos no sentido de a gente ter mais estudo, irmãos. Eles nos admiram por isso. E os irmãos estão sendo mais fiéis com o pouco que têm do que o muito que vocês têm, perdendo tempo com novela, perdendo tempo com esse tipo de gente, com influência desse tipo de gente. Por favor, irmãos, espírito da verdade e não do engano. O espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Sabe por que conhece? Porque habita, e veja só, ele vai fazer uma transição aqui de tempo. Habita convosco e estará em vós. O estará no futuro, por quê? Porque o Espírito vai descer em Atos 2, não vai descer agora. Mas para quem acha que a igreja não tinha o Espírito antes, precisa atentar para esse texto aqui. Ele está em vós. Antes da descida do Espírito, o Espírito já estava com a igreja. Agora, quando o Espírito desceu, ele fez templo do povo de Deus. A influência do Espírito, o poder do Espírito, a influência sobre o povo foi cada vez maior. Então, ele está indo, está deixando o Espírito, e esse Espírito vai fazer grandes coisas como ele fez. E aí, por fim, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos. Assim como o caminhoneiro que sai e diz, eu vou voltar. Como um homem que trabalha embarcado, diz, daqui a 15 dias eu volto. Cristo está dizendo, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Ele não é como um pai desnaturado, que diz, vou ali comprar uma carteira de cigarro e nunca mais volta. Ele tem o espírito da verdade. Eu vou e vou voltar. Eu vou e retornarei para o meu povo. É possível que aqui você tenha duas visões se unindo em uma só, duas profecias numa só. A volta, a segunda vinda de Cristo e a descida do Espírito Santo. É possível. Alguns comentaristas defendem isso. Mas é provável que ele se refira aqui, particularmente, à descida do Espírito. E há quase, se você for desatento, quase uma confusão de pessoas. Porque ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele está se referindo ao Espírito que vai descer. Mas não é confusão. É porque o Espírito é outra pessoa, mas é o Espírito de Cristo. Se o Espírito está na igreja, Cristo está na igreja. Porque o Espírito é o Espírito de Cristo. Se nós dizemos o Pai recebe o nosso culto, é porque o Espírito faz com que o Pai esteja aqui conosco. O Espírito do Pai, o Espírito do Filho. Sem haver confusão de pessoas.
Qual é a promessa do nosso Senhor? Eu vou. E ele foi. Eu vou deixar um outro consolador. Ele deixou, o Espírito desceu em Atos 2. Qual é a dificuldade de crermos que ele vai voltar? Qual é a dificuldade? Ele deixou um selo, ele deixou um penhor, como é dito lá em Efésios. Como um noivo diz assim para o pai da moça, com um anel na mão, entrega a moça e diz: esse aqui é o sinal e selo, que daqui a tanto tempo eu vou voltar para buscar sua filha no noivado. E ali é o penhor da promessa, da palavra empenhada. E ele vai voltar. Se um homem, um ser humano comum, faz o coração de uma moça se estremecer com uma promessa como essa, o que faria a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu voltarei? Não há conforto maior para quem vive sozinho, porque Cristo é a tua companhia. A mulher que vive sozinha, a mulher que passa dificuldades com o marido que se sente só, o filho que foi abandonado pelo pai ou pela mãe, eles podem dizer: eu tenho um Senhor que não me abandonou. O Espírito dele está conosco e ele voltará para nos buscar. Tão somente, irmãos, lembrem-se, não se esqueça dos seus mandamentos. Preservem a ordem da casa de Deus. Não permitam que, na ausência presencial, né, física, no sentido de que ele tem corpo, nós façamos da sua casa uma baderna, porque o Espírito de Cristo está no nosso meio. E nós podemos ter a segurança que o Senhor conosco é a certeza que um dia habitaremos no céu com Ele. Essa é a promessa do Espírito para o seu povo. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Nós damos graças a Ti, ó Pai, pela maravilhosa graça e bênção do Senhor nos entregar a Tua palavra esta noite. Dá-nos, Senhor Deus, cada dia mais o Espírito da verdade. Não permita que o engano entre na nossa casa, Senhor, para que a nossa mente, coração, corpo estejam todos sãos, limpos, para Te servir. E assim o Senhor seja glorificado no nosso meio. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Amém.